Tá certo, pessoal. Vamos continuar essa série aí sobre o ECA, né? Continuando do capítulo 4, então, que é esse capítulo da educação, cultura, esporte e lazer, né? Para quem é da educação, provavelmente isso aqui pode cair, né? Então, vamos lá. Isso aqui é interessante saber o artigo 53, tá? Que a criança e o adolescente têm direito, sabe? A educação, tal, e o que assegura, né, esse direito, que é a igualdade de condições de acesso, permanência na escola, ser respeitado pelos seus educadores. Esse aqui é interessante saber, né? Contestar critérios avaliativos, olha. Isso aqui é interessante de saber que o aluno pode fazer isso, né? Participar de organizações e entidades estudantis também. Esse aqui, o quinto, próximo à sua residência, olha só, garantindo-se vagas nos mesmos estabelecimentos a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Provavelmente para os pais não ter que levar um irmão num canto e o outro em outro canto, né? Esse aqui é interessante também, ó, dos pais responsáveis. Lembra que o ECA é bem humanizado, né? Então, da forma mais bonitinha possível. Se você assinar a forma mais bonitinha possível, é provável que você acerte, tá? Aí o artigo 53A não é muito fácil de cair, não. Isso aqui é raro de cair, viu? Esse 53A é difícil, tá? Dever da instituição de ensino. Isso aqui aí também é bem intuitivo, né? Então não se preocupa muito com isso, não, é bastante intuitivo. Aí isso aqui é interessante, isso cai bastante, esse artigo 54, tá? O Estado tem que assegurar ensino fundamental, né? E não é uma obrigatoriedade do ensino médio, mas é progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, não é obrigatoriedade de fato, tá? Então, atenção nisso aqui, é bom estar atento a esse 2 aqui, sim. Isso aqui também rede regular de ensino, preferencialmente, né? Não exclusivamente, nem exceto na rede, né, preferencialmente, tá? Na rede regular de ensino para quem tem deficiência, preferencialmente. Olha só, atendimento em creche, o Estado deve assegurar atendimento em creche e pré-escola de 0 a 5 anos de idade, talvez, é interessante que vocês saibam isso aqui, 0 a 5 anos de idade é sempre bom saber, tá? Então, dá uma atençãozinha maior aqui. Acesso, isso aqui também é interessante saber, mas é bem intuitivo, né? Oferta de ensino noturno regular para o adolescente trabalhador. Olha que interessante, isso aqui também é bom e vai ter um espaço para adolescente sobre o trabalho adolescente também, que vai ter muita coisa que vai ser falada que é importante, tá? Mas aqui o ensino médio noturno regular é para o adolescente trabalhador. Atendimento, né, no ensino fundamental, tá? Fundamental, por exemplo, não médio. Então, material escolar didático, transporte, alimentação, assistência à saúde, tá? Fundamental. O Estado tem que fazer isso aqui tudo. Esse parágrafo primeiro, muito intuitivo também. Isso aqui é intuitivo, né? Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental. Fazer já isso aqui, esse parágrafo terceiro aqui, nunca vi caindo, tá? Mas como tem professor aí fazendo o concurso, né? Esse artigo tá falando exatamente de vocês, então dá uma lidinha e uma atenção para esse parágrafo terceiro aqui do artigo 54. Esse 55 aqui, muito intuitivo, né? Os pupilos é quem está em processo,
se não me engano é o de tutoria, tá? De tutoria, ou um daqueles, isso aqui não fala quem é, mas é um daqueles programas que a gente viu na aula passada, quem tem tutor. Os dirigentes, comunicação. Ah, isso aqui é muito importante, tá? Ainda mais para quem vai fazer, para a educação, né? Então, os dirigentes, os gestores, né, no ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar casos de, então, maus tratos, reiteração de faltas justificadas e evasão, quando está esgotado, né, os recursos e elevados níveis de repetência. Decora esse. Pode decorar isso aqui, tá? Isso aqui é bem importante, pode cair. Provavelmente vai cair mesmo esse artigo, se pedir algum artigo virar voltado para a educação no ECA. Olha, isso aqui sim, provavelmente vai cair. Sem querer, lembra de sempre decorar esse artigo como tá, certo? Mais pra frente, vai falar que todo mundo é responsável por reportar isso aqui, essa parte aqui, todo mundo na escola. Às vezes as leis ficam um pouquinho contraditórias, assim, né? Mas o artigo 56, decora ele, circula tudo, isso aqui vai provavelmente, muito provável que caia, tá? Isso aqui relaxa, não precisa artigo 57, só lê, passa a ler, mas não cola no seu material. Esse aqui também é bem humanizado, né? Então, lê isso aqui, sabe que é bem bonitinho mesmo. Aqui também é interessante de ler, mas se eu não acho uma coisa assim que mereça um destaque muito grande, porque é muito básico, assim, tá na cara que como uma lei cobre bastantes áreas e cobre muitas áreas e dá essa atenção pro lado social, né? Então não tem problema, a gente sabe que um tipo de coisa, o que está dito aqui nesses artigos vai estar nessa lei, provavelmente vai estar descrito nessa lei. Tá. Esse artigo agora no capítulo 5, né? Esse artigo da educação aqui esse capítulo 4 da educação, cultura, esporte e lazer, é bem curtinho, sabe? Então, assim, mas mesmo sendo curtinho, tem muitas coisas interessantes que vocês têm que saber e decorar, tá? Ele é bem importante, é curtinho, mas é bem importante. Então, por favor, não perde isso aqui não. Vai que, né? Quem está fazendo concurso para educação, faz sentido que alguma coisa disso aqui caia. Então, dê bastante atenção aí. Agora, o capítulo 5, né? Profissionalização e proteção do trabalho. Artigo 60. Nossa, esse aqui é muito importante, tá? Muito importante. Muito importante, grava tudo esse artigo 60, que é proibido qualquer trabalho a menor de 14, principalmente a idade. Grava principalmente a idade, tá? Salvo, e a exceção também. A exceção é muito, muito importante que se grave. Salvo na condição de aprendiz, tá? Esse é muito importante, o artigo 60. De vermelho, esse aqui em negrito. Olha, isso aqui é interessante também saber, mas não precisa colocar no seu material não, só saber mesmo, tá? O artigo 62, só para vocês saberem o que é aprendizagem, né? Então, mas ele não diz muita coisa, né? Ele não diz tanta coisa assim para saber o que é aprendizagem. Então, não se preocupa, só lê isso aqui e passa para frente. Não precisa colar no seu material não. Artigo 63. Esse é interessante, porque tem princípios, sabe? E geralmente o que tem na lei, quando tem algumas coisas de princípios, infelizmente a gente tem que saber. E são muitos, assim, tem leis que tem muitas. Aqui no ECA vão ter muitos princípios também. Vai ter princípio da ação do Conselho Tutelar, princípio da ação de não sei quem, princípio da formação técnico-profissional, sabe? Então, mas esse princípio aqui do artigo 63 é importante, tá?
Então, dá uma boa memorizada nesse aqui, ó, garantia de acesso em frequência ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, olha que interessante também, horário especial para o exercício das atividades, tá? Então, esse artigo 63 aqui, pode colocar aqui, é importante, bastante importante. Esse aqui, o 64, muito importante, tá? Adolescente de até 14 anos, ou seja, menos que 14 anos, ele não recebe salário. Ele recebe bolsa de aprendizagem, menos que 14 anos. O maior de 14 anos, que é aprendiz, ele já tem direitos trabalhistas e previdenciários. Então, um jovem desse vai ter CLT, sim. Então, direitos trabalhistas e previdenciários, mais de 14 anos, tá? Mais de 14 anos, menos de 14 anos, bolsa. Mais de 14 anos, tudo que a gente mesmo que está fazendo, está trabalhando aí, tem direito, tá? Tudo. O adolescente portador de deficiência, né? Assegurado trabalho protegido, ok. Muito, é importante, mas a gente tá na cara que vai ser assim, entende? Pelo caráter dessa lei. Esse 67 também esse 67 é o mais importante de todos, assim, de todos aqui, tirando os que falam de idade, né? E os que falam de idade, esse aqui vai ser o mais importante de todos. Acho que acredito até para quem tá na educação também, porque a pessoa tem que saber o que o aluno, o que o adolescente, ele pode, aonde que ele pode trabalhar, né? E na verdade aqui é na onde ele não pode, né? Quando que ele não pode trabalhar? Então ele não pode trabalhar à noite, né? Isso aqui é muito importante, gente. Esses horários aqui, ó, 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte o adolescente não pode trabalhar entre essas duas, que é o período noturno, né? Então assim, decora isso, decora essas horas aqui. Decora essas horas, decora esse primeiro aqui, é muito importante, tá? Trabalho insalubre, perigoso, penoso, né? Não pode, o adolescente, né? Lembra que eles têm um caráter... Essa lei fala, né, mais para trás, de uma coisa de considerar que a criança e o adolescente estão em condições peculiares de desenvolvimento. Então eles fazem de tudo para proteger e fazer com que essa fase se desenvolva da melhor maneira possível. Esse aqui também, né? Muito intuitivo também. E isso aqui é importante também. Se não dá para frequentar a escola, não vai fazer, entendeu? Então, esse artigo 67 aqui, especialmente esse 1, é bom. É bastante concursável, sabe? Então, pode aprender isso aqui, pode decorar. O artigo 68, geralmente, pode ser que não caia mesmo. Trabalho educativo. O programa social que tenha por base o trabalho educativo não governamental deverá assegurar que o adolescente condições para eles. Isso aqui é interessante saber o que é o trabalho educativo nesse artigo aqui. Pelo menos então assim, saiba o que significa, o que é o trabalho educativo. Então aqui, ó, o que entende-se por trabalho educativo, tá? E saber isso aqui também, a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado à participação na venda dos produtos do seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Então, só porque ele ganha dinheiro para fazer o trabalho educativo, não quer dizer que deixa de ser educativo, tá? Interessante que esse tipo de trabalho educativo, quem tem responsabilidade por ele é a entidade governamental e não governamental sem fins lucrativos, as ONGs, né? Então, assim, uma empresa, por exemplo, ela tem fim lucrativo, então não pode ter trabalho educativo, né? Quem pode ter é entidade governamental e ONGs, né? Não governamental sem fins lucrativos. Isso aqui é interessante, né? Aqui a gente falou de condição peculiar de desenvolvimento, né? Tá aqui. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção do trabalho, observados os seguintes aspectos, né? Condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.
intuitivo, né? Relaxa que talvez isso aqui é interessante saber, só. Condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Esse aqui é como eu falei, só saber o que é trabalho educativo, quem pode empregar essa mão de obra, né? Atividade esse aqui também é importante, o parágrafo primeiro. O segundo, só saiba mesmo que só porque ele ganha dinheiro não desfigura o caráter educativo, só porque ele ganha dinheiro. Isso aqui já é uma parte de prevenção, né? Tá. Essa parte aqui de prevenção. Isso aqui é muito, muito interessante, né? Então aqui é dever de todos, tá? Do Estado. Coloca todos. Todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, tá? Esse aqui é dever de todos, não vai ficar só com um só lá. Vamos lá. O artigo 70A, ele cai. Pode ser que ele cai. Então, vamos ver isso aqui. Isso aqui é cheio de item. Então, vamos ver aqui o que ele está falando, né? Que são as ações aqui. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas, na execução de ações destinadas a coibir o uso do castigo físico. Lembra que tem lá o que é, né, os tipos de violência, como eles são caracterizados. Então, coibir o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes, tendo como principais ações. Aí vai falar quais são as ações, né? Saiba quais são essas ações aqui. São interessantes de saber, assim. Vou falar que é para decorar essas ações. Poxa, são 12, né? Então, assim, difícil de decorar tudo, mas leia, tenha um pouco em mente esses itens, tá? Leia com atenção, não vai dar para decorar tudo mesmo, porque são muitas, 12 são demais, assim. Mas é interessante só saber. Tenta não chegar à exaustão para decorando isso aqui. Só saiba mesmo que tem essas ações, né? Mas pelo menos o caput aqui, né? É interessante saber também, tá? Coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel degradante, difundir formas não violentas de educação. Esse aqui é interessante saber, é interessante ter lá no seu material. Esse aqui você dá uma lida, lê umas 3 vezes isso aqui, tenta repetir para você, lendo, repetindo, melhor para você memorizar algumas partes, né? Porque não vai dar para memorizar tudo mesmo. Esse parágrafo único é interessante, tá? Para os adolescentes com deficiência, crianças e adolescentes com deficiência. É interessante esse parágrafo único, saiba, tá? Que eles têm prioridade. Prioridade é aquilo, né, gente? Prioridade a gente tem os grupos prioritários e os deficientes também estão lá. O artigo 70B, esse aqui é interessante saber, e inclusive para o dia a dia, assim, para você como profissional, tá? Esse 70B e esse parágrafo único. Interessante saber, sim, porque ele está falando o que as instituições têm que ter profissionais capacitados a reconhecer e comunicar o conselho tutelar suspeitas, tá, gente? Lembra que eu falei na outra aula, suspeitas ou casos, tá? Então a mera suspeita tem que comunicar. E são igualmente responsáveis pela comunicação, todo mundo aqui, tá certo? Eu mesmo pego no ECA esse artigo aqui direto, que eu tô sempre relendo para saber o que eu faço num caso, quem eu posso pedir para reportar, quem eu não posso, sabe? Quando que eu posso, né? Aí tá aqui suspeita, ou casos de crimes, né? Então isso aqui ajuda bastante na vida profissional também. Esse aqui é bem intuitivo, né? Já é meio repetitivo até. Isso aqui também é intuitivo, né? Quem não observar o que está aqui
vai sofrer, vai ser responsável, né? E vai sofrer represálias, né? Então, nem precisa colocar, todo mundo já sabe aqui esse artigo 73, tá? É muito difícil que uma lei, que um concurso pergunte para vocês, olha, segundo o que está escrito no artigo 73 do ECA, sabe? Não é bem assim que as perguntas funcionam, não. Tem umas bancas bem ruins, assim, até, que fazem esse tipo de pergunta, mas geralmente não. Geralmente não. Ele não vai pedir para você decorar o que está escrito no artigo específico, tá? Não vai. Aí, essa seção 1, fomos da prevenção, né? Especial. E aí, vamos para esse artigo 74 aqui. Isso aqui é interessante também, mas não tanto assim. Não vai cair muito. Não vai cair muito assim. Provavelmente, né? Não caia para vocês isso aqui. Só é bom saber. É bom saber para a vida prática também. É bom saber para o concurso. Então, leia uma vez com atenção, tá? É bom saber. Isso aqui, esse 75 aqui, é interessante saber também. Mas, né, nada muito importante, só chamar a atenção, né, para isso aqui, né, crianças menores de 10 anos. Então lembra que quando tem idade é importante. Então aqui, as crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação e exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável, tá? Não é adulto, tá? É dos pais ou responsável, tá certo? Então, esse parágrafo único, já que vai colocar o parágrafo único, né, tem que colocar o artigo aqui também. Então, o artigo 75 pode colocar. É bom saber sim. O 76 é bem legal, bonito, não acontece no nosso dia a dia, a gente sabe, né? Mas coloca ali para você saber, tá? Sem aviso de sua classificação, interessante. Esse 76 é bom. Aí, isso aqui pode só ler rapidinho, mas não se preocupe, é muito aplicado para algumas profissões, né? Então pode relaxar, assim, não é aquela coisa, sabe? Olha, as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então não pode, né, colocar nada com arma, munição, bebida, cigarro lá, né, nessas publicações destinadas ao público infanto-juvenil. A gente às vezes vê nos desenhos, né, aquela garrafinha com... Aquilo ali é um jeito deles disfarçarem, né, colocar aqueles X, 3, 4X na garrafa para falar que é bebida alcoólica, mas realmente não pode ter ilustração, né, de bebida alcoólica. Então, artigo 79. Isso aqui, gente, meu Deus do céu, isso aqui, leia, mas, poxa, difícil, né, de cair esse artigo 80, 79, é difícil. Leia para saber, né? Então, se tem sinuca, bilhar no lugar, ou a criança ou adolescente não pode entrar, tá certo? Programas e serviços, esse artigo aqui, 81, ok, leia, né? Olha só, esse aqui, bilhete de loteria, não pode vender para criança, tá? Interessante isso aqui, tá? Para você saber. Mas isso aqui, a gente está acostumado com isso na vida prática, né? Então, só esse bilhete lotérico equivalente não pode também, eu mesmo não sabia. Mas, coloque aí o artigo 81, tá ok? Esse artigo 81 não precisa colocar, leia só com atenção para saber, tá certo? Olha só que interessante. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão, estabelecimento congênero, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais responsáveis. Então, criança e adolescente não tem a autonomia de ali reservar um quarto de hotel, certo? É proibido pelo ECA. Mas isso aqui, 82 também,
É bom saber só, tá? Só saiba disso. Essa da autorização aqui para viajar, ele cai, tá? Esse aqui é bem provável que caia e acho que até para os inspetores é interessante, os professores também. Colhem, leiam, é muito importante isso aqui, porque tem muita idade aqui, sabe? Então, não que tenha muita idade, mas tem essa idade aqui que pode enganar. Eles podem colocar uma pegadinha, né, para vocês, colocar 14, às vezes 18, mas a idade certa é 16. Então, menor de 16 anos não pode viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado, tá? Ou sem expressa autorização judicial. Ele pode se tiver autorização do juiz. Então, um adolescente e uma criança não pode viajar desacompanhado para, sei lá, de Bertioga para Ouro Preto, lá em Minas Gerais, de ônibus desacompanhado, tá? Só quando for maior de 16, tá certo? Aí tem aqui quando a autorização não é exigida, é interessante, né? Quando não é exigida, quando a comarca aqui tá no mesmo estado, né? Ou é uma do ladinho da outra, ou na mesma região metropolitana. Interessante saber essas exceções, é sempre bom saber. Então esse aqui inteiro aqui você cola, tá? E decora. Se ele estiver acompanhado, se o ascendente até o terceiro grau, né? Se tiver com ascendente de até terceiro grau, ascendente ou colateral maior, né? Então um primo, só que tem que comprovar o parentesco, né? Um tio. De pessoa maior autorizada pelo pai, mãe ou responsável, né? Interessante também. Isso aqui também é interessante, tá? Esse parágrafo 2º aqui. E lembra que é válida por 2 anos essa autorização de viajar, tá bom? Válida por 2 anos. Se o pai ou responsável pedir, válida por 2 anos, é interessante. Então o artigo 83 pode colocar ele todo, tá? E leia com muita atenção e carinho. Principalmente a parte da idade aqui. É bom saber. Eles podem trocar por qualquer outro número aqui para te confundir, tá? E aí você confunde e marca a questão errada. Então lembra dessas idades aqui. Se quem quiser, é bom fazer ir estudando pro ECA, e aí quando vai estudando, numa outra folha ao lado, ele faça anotações das idades e dos prazos que você está vendo, para depois no dia assim, no dia anterior à prova, às vezes mesmo, você pega aquela folhinha e só relembra essas idades e prazos, para estar bem na ponta da língua mesmo. O 84, veremos aqui. Esse 84 aqui é interessante também, tá? Mas aqui é bom saber, né? Lembra que talvez vocês possam ter passado por isso e não foi bem assim, mas lembra que lei é tudo certinho e bonito, tá? Então aqui um adolescente ou uma criança, ele só pode viajar para o exterior se ele tiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, tá? Ambos. Às vezes é também, né, evitar que num divórcio um pai leve os filhos lá para outro país, essas coisas. Ele pode viajar na companhia de um dos pais quando ele está autorizado através de documento com firma reconhecida, autorizado pelo outro, né? Pelo outro responsável, pelo outro pai. E sem a prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, obviamente para evitar o tráfico de crianças, né? Então, esse 84 aqui é interessante saber. 85 pode colocar também, mas assim, lendo isso você já vai saber, então relaxa com ele. Mas o 84 é bom. Agora agora a gente vai para essa próxima parte especial, né? Que é essa aula eu vou fazer até a seção 2. Não, deixa eu ver aqui. Medidas de proteção, tá?
Não, eu acho que essa aula aqui, gente, vai ficar curtinha mesmo, porque a próxima aula é bem comprida. Ela é bastante comprida. Porque vai falar muito de... Vai falar muito de medidas, de algumas medidas, entidades, e tá tudo junto, sabe? Tá tudo bem... Tá bem relacionado, né? Então é melhor falar numa aula só. Porque se eu falar nessa daqui, nesse vídeo aqui só, esse vídeo vai ficar com, tipo, sei lá, umas 2 horas, né? O último já tinha 1h40, esse aqui vai ficar umas 2 horas. Então, eu vou fazer eu vou fazer só desses pequenos aqui. Aí a próxima eu faço continuando, que acredito que vai ser a última mesmo, porque as coisas importantes elas param mais ou menos por aqui, tá? Elas vão ficando, vai ter só uma parte muito importante que vai ser a parte das medidas administrativas, assim, que se pode aplicar, né? Se pode aplicar aos pais, que se pode aplicar à própria criança. O artigo vai falar sobre a internação, regime de semi-liberdade, né? Se eu não me engano, o artigo 100, já adiantando para vocês, o artigo 100... Deixa eu ver aqui, o artigo 100... O artigo 101, o artigo 101 do ECA é importantíssimo, assim, é difícil ver é difícil ver alguém que vai para uma prova de concurso público de forma séria mesmo, sem saber esse artigo inteiro, tá? Então, assim, esse artigo inteiro ele cai muito, assim, com as medidas, assim. As medidas, ele tem, deixa eu ver, 9 medidas. E aí é muito importante que vocês decorem, tá? É muito importante. E o artigo 112 também, ele é uma continuação, meio que uma continuação do artigo 100, e fala de mais medidas, só que medidas para ato infracional, tá? Cometidos por adolescentes. Então, o ato infracional tem que saber também todas as medidas, tá? Então, artigo 101 e artigo 112 na próxima aula, quem quiser já ir adiantando, mas na próxima aula, no próximo vídeo, vão ser muito importantes, tá? Tá bom, gente? Então, fica por aqui esses mais curtinhos. Obrigado, tá? Eu vejo vocês na próxima parte.